Olá, dragzinhos e dragzinhas, tudo bem com vocês? Como vocês viram aí na chamada do vídeo, né, tanto na thumb quanto no título, a gente vai reagir a um vídeo do Emílio, do canal Blablalogia, falando sobre dados científicos da população trans. Então vamos lá. Então a gente está vendo acontecer nos Estados Unidos uma coisa que vem acontecendo no mundo inteiro, não é uma exclusividade nos Estados Unidos, é uma discussão que acontece bastante, inclusive aqui no Brasil, em relação a pessoas trans, principalmente em relação a pessoas trans muito jovens, tá? Se você está assistindo esse pedaço de vídeo, esse pedaço vai ter gatilhos. Vai ter gatilhos em relação a tratamento de pessoas trans, vai ter gatilhos em relação à violência autoinfligida. Então, se você é sensível a esse tipo de assunto, eu recomendo que você pule esse vídeo, tá? Quando a gente... Então já fez o disclaimer aí, né, se você tem problemas com essas temáticas, né, trans ou que fale de e arrasta pra cima, por favor feche o vídeo, procure outro vídeo aqui do nosso canal, tá? Fala de pessoas trans, a gente está falando muitas vezes, como a gente faz aqui no Blá Blá, de dados e de evidências, tá bom? Muitos trabalhos feitos no mundo inteiro, eles têm percebido a importância principalmente de um tratamento hormonal, seja ele através de bloqueadores de testosterona, seja ele através da adição de hormônios, por exemplo, uma terapia em testosteronas em homens trans. Então, o que a gente tem percebido é que existe uma ciência muito robusta sendo produzida quando a gente fala de tratamento hormonal em pessoas trans. Por que a gente precisa discutir isso com profundidade? A gente precisa discutir isso com profundidade porque os dados mostram o tratamento hormonal melhora a qualidade de vida, principalmente do ponto de vista psicológico, de pessoas trans. Então a gente já podia encerrar o vídeo por aqui, né? Todos os dados científicos mostram uma melhora, né, da qualidade de vida das pessoas trans, depois que elas começam a ter o devido acompanhamento psicológico e de um endócrino, né, porque para quem não sabe, tá, a população trans só começa a receber hormônios depois de várias consultas com psicólogo, né. Então primeiro o psicólogo vai entender qual é a raiz do seu problema, e uma vez detectado a disforia, né, aí sim, ele entra com o processo medicamentoso, né, as pastilhas ou injeção, adesivo, seja lá qual o procedimento que o médico vai adotar. Qualquer, gente, isso qualquer médico de qualquer lugar do mundo, antes de chegar lá e te receitar uma aspirina, né, ele primeiro vai fazer várias provas, vários testes, várias consultas, até que ele detecte que você realmente tem a disforia de gênero, e aí você possa ser um candidato a começar a tomar a medicação. Do que você está falando, Emílio? Quais que são as dificuldades que as pessoas trans elas têm? Em primeiro lugar, a gente precisa fazer uma definição do que são pessoas trans e pessoas cis. As pessoas trans são aquelas pessoas que manifestam um gênero diferente daquele que foi designado para elas ao nascimento, baseado na genitália. Então é uma pessoa que nasce com uma genitália de um jeito, mas que expressa o gênero de uma outra maneira. Uma pessoa cis é uma pessoa que expressa o gênero de acordo com aquilo que foi designado em relação à sua genitália. Então eu sou um homem cis, porque lá no meu nascimento foi determinado que eu seria um homem, porque eu tenho uma genitália masculina, do ponto de vista meramente biológico, de genitália, e eu me identifico com essa expressão de gênero. Uma pessoa trans não se identifica
com essa expressão de gênero. E uma coisa que é interessante é que quando uma pessoa trans não tem o seu direito e a sua característica reconhecida. Eu vou até adicionar aqui, vou deixar passando no card um vídeo que fala também de provas científicas, né, de dados científicos que foram levantados com testes e provas que foram feitos na condição do cérebro de pessoas trans, que não é só com a genitália o problema, tá? Então, realmente o cérebro se desenvolve de acordo com o gênero que a pessoa trans elige, o gênero que a pessoa trans escolhe, né? Então, no caso, ao contrário da genitália, o cérebro se desenvolve no sexo oposto da genitália. Ela apresenta dificuldades psicológicas muito importantes. Então vamos pegar dados para discutir isso, tá bom? Então, por exemplo, pessoas que são pessoas transgênero, são 2 vezes mais diagnosticadas com depressão do que quase 3, não, são 2 vezes, um pouquinho mais do que 2 vezes diagnosticadas com mais depressão do que 2,3%, tá? pessoas não transgênero, tá bom? Então 50% das pessoas transgênero, principalmente dos adolescentes, desenvolvem depressão contra 20% daqueles que não são transgênero, tá bom? Se pudesse colocar uns gráficos nessa parte, ia facilitar a compreensão para quem não conseguiu entender, Emílio. Mas assim, das crianças trans, 50% delas, né, ou seja, metade da população trans, tem problemas de depressão. Enquanto, se a gente pegar crianças cis, crianças que são biologicamente de acordo com o sexo designado no nascimento, essas só 20% tem. Então, percebe o quão mais grave isso é? Quando a gente fala de ansiedade, quase 3 vezes mais. 27% das pessoas transgêneros são ansiosas e 10% das pessoas não transgêneros não são. E aqui tem um dado muito importante. Quando a gente fala de tentativa de suicídio, principalmente em adolescentes, a gente vai falar que quase 20% dos adolescentes transgêneros já pensaram ou tentaram o suicídio, contra 6% das pessoas não transgênero. E aí aquelas pessoas que se machucam, que causam danos, a gente também tem um dado parecido de 17% contra 5%, tá bom? E o que os pesquisadores descobriram a partir desses dados? Foi que esses dados, e aqui é fundamental para vocês prestarem atenção no que eu vou falar, que esses dados praticamente se igualam quando você disponibiliza um tratamento hormonal para as pessoas transgênero. Olha só que interessante. E aqui a gente pode ter uma dupla explicação. A primeira explicação genética, a primeira explicação biológica e a segunda explicação comportamental. A primeira explicação biológica, porque já tem vários trabalhos mostrando que as pessoas trans têm uma relação diferente, seja de captação, seja de quantidade, com os hormônios presentes no corpo. A gente está preparando um material muito legal para apresentar isso para vocês. Mas isso é muito interessante. Então, mostra que as pessoas, ao se identificarem como trans, elas não vão captar exatamente a mesma quantidade de hormônios que as pessoas cis. Ou seja, mesmo eu produzindo em alguma quantidade o hormônio masculino, porque foi o que me foi dado ali no momento do meu nascimento, né, o meu corpo não vai captar, não vai aceitar esses hormônios da mesma forma que uma pessoa cisgênera. Segunda coisa é que pessoas que fazem o tratamento hormonal, elas estão recebendo cuidados. Sejam esses cuidados Foi o que eu disse, a pessoa só inicia o tratamento medicamentoso, né, de tomar as pastilhas ou os PETs ou o gel, enfim, seja lá qual o processo que o seu endócrino vai te recomendar, né, isso só é inicializado depois que você já iniciou um tratamento psicológico,
um psicólogo tá te acompanhando em alguns casos, né, como eu fiz no SUS também, até o psiquiatra também vai junto, né, a psicóloga junto com a psiquiatra, para as 2 te darem um laudo, para você começar a iniciar a hormonização. Biológicos, sejam esses cuidados psicológicos. Porque você não sai dando hormônio quando você está fazendo um tratamento direito sem o tratamento psicológico acompanhado, tá bom? Então olha só que interessante como os dados eles se juntam. Então você tem um problema psicológico muito alto em pessoas trans e a hora que você começa a tratar essas pessoas, esses dados, esses números, eles vão se igualando ao de pessoas não trans. Então a quantidade de problemas psicológicos ela vai caindo até você se igualar ao do resto da sociedade, tá? Então muito interessante esses dados que mostram como o tratamento hormonal, e aqui a gente não está discutindo disforia, a gente não está discutindo necessariamente cirurgia, a gente está discutindo meramente o tratamento hormonal, porque os efeitos da cirurgia melhoram isso ainda mais, tá bom? Então olha que interessante. Outra coisa muito interessante que a gente pode falar do tratamento hormonal é o seguinte, é que os efeitos colaterais do tratamento hormonal são muito pequenos, tanto em pessoas trans quanto em pessoas não trans que precisam fazer tratamento hormonal. Então, a gente sabe que pessoas que precisam repor testosterona não tem problema de saúde. Repor testosterona, não testosterona a mais no sistema. A gente sabe também que tem pessoas não trans que precisam tomar inibidores de testosterona por outros por problemas de saúde e que também não apresentam efeitos colaterais muito severos, tá bom? Então, o que os... Nesse ponto eu vou abrir só um parênteses aqui, o bloqueador de testosterona traz sim um efeito colateral, que eu já falei isso aqui em vários vídeos, em vários episódios do podcast, que é a falta de ânimo, né, a falta de libido, a falta de disposição, pelo menos o que a população trans quase que unanimamente concorda é que esse bloqueador, ele baixa tanto o nosso testosterona que a gente começa a desenvolver como efeito colateral, né, como efeito secundário da medicação, sintomas que nos aproximam, e aí precisa tomar muito cuidado com esse aproxima das características de uma pessoa que está com depressão, porque a gente não sente vontade de levantar da cama nem para tomar banho, nem para comer, né, é bem forte tirar, zerar o testosterona, né, no nosso corpo. Os dados têm mostrado pra gente é que o tratamento hormonal, e principalmente o tratamento hormonal que começa na adolescência, ele tem efeitos muito benéficos para as pessoas trans, tá bom? Aí tem algumas coisas que a gente está vendo acontecendo, principalmente em governos de extrema-direita ou em tentativas de governos de extrema-direita, que você sempre tem o ataque a pessoas trans, principalmente a mulheres trans. Isso acontece no Brasil, acontece na Alemanha, acontece nos Estados Unidos, acontece em todo lugar que a extrema-direita está chegando, que é a proibição dos tratamentos às pessoas trans. Então acabou de acontecer nos Estados Unidos, tem pouco tempo, que o presidente Trump, ele baixa uma lei que diz que esses tratamentos eles têm que acabar. Isso não é uma novidade nos Estados Unidos. Eu vou abrir uma imagem aqui para vocês que vai mostrar por que isso não é uma novidade. Mas a gente consegue perceber aqui, ó, em todos os estados que não são cinza, você tem algum tipo de proibição ou de banimento desse tipo de tratamento para as pessoas, tá? E isso começou a acontecer principalmente a partir dos anos de 2020. Então prestem atenção. O que está acontecendo agora é que nos Estados Unidos, e isso pode acontecer no Brasil também, a gente está tendo um ataque dos tratamentos para pessoas trans. E, gente, isso só visa uma coisa:
o apagamento de uma população, o apagamento de uma população que já sofre, o apagamento de uma população que já tem uma expectativa de vida baixa, o apagamento de uma população que é assassinada no país que a gente vive, que é o país em que pessoas trans são mais atacadas e morrem mais no mundo. A expectativa de vida de uma mulher trans no Brasil é de 32 anos. Então o que a gente está vendo é mais uma tentativa de ataque dessas pessoas. E aí aqui eu vou trazer um dado muito importante para vocês. 2 dados muito importantes. O primeiro dado... Eu também já tenho outros vídeos aqui onde eu falo exatamente sobre isso, que eu não gosto muito desse dado que a gente usa aí no Brasil sobre a expectativa de vida de pessoas trans, ser de 35 anos de idade, 32, 35, varia, dependendo da fonte, porque eu tenho uma visão mais global, né, mais globalizada da coisa, e eu sei que em países, por exemplo, como a Rússia, né, lá é proibido você ser LGBT. Então, em um país onde é proibido você ser de uma comunidade, como é que você vai aferir quantas pessoas dessa comunidade estão sendo atacadas, né? Já tem vários vídeos aqui do meu canal, onde eu explico mais ou menos essa temática. Então, assim, o Brasil tem esse dado, mas eu gosto de deixar sempre muitas ressalvas e muitas aspas, né, que o Brasil é o país que mais mata trans, tá, porque a gente mede, né, existem países onde não há essa medição. Tem vídeo aqui no canal, eu vou deixar passando aqui no card, pra vocês, por exemplo, na Rússia eles invadem as baladas LGBTs, né, a balada gay, uma danceteria gay, invade e vai todo mundo preso. Então, assim, e isso não é contabilizado, eles não têm censo de quantas pessoas são LGBTs lá. As que depois, por alguma razão, conseguem sair da cadeia, fogem e vêm morar em outros países aqui da Europa. Mas a gente não pode usar esse dado, pelo menos eu acho, que isso fica como um argumento muito fraco para a gente, enquanto comunidade, se fortalecer, né? Existem diversos outros dados muito mais relevantes, como 90% da população trans ainda sobrevive de jobs e trabalhos em que usem o corpo, né, ao invés de ter locais. Eu acho esse dado muito mais interessante para a gente trazer para discussão do que usar o Brasil é o país que mais mata trans, mas enfim, vamos lá. Das pessoas trans que fizeram algum tipo de tratamento, certo? Seja ele hormonal, seja ele cirúrgico, e aqui eu vou colocar um dado, tá? Na cabecinha de vocês. 0,5%, 0,5%, 0,5%, não é nem 1%, é 0,5%, voltaram atrás ou declararam que queriam voltar atrás em relação à sua expressão de gênero. 0,5%, beleza? Então, das pessoas que fizeram o tratamento, 0,5%, porque isso é uma coisa que se fala muito. E aqui eu tô falando de que começaram o tratamento na adolescência. Ah, não, mas e se a pessoa mudar de ideia? Ah, não, e se ela não for trans? Ah, não, porque é modinha. 0,5%. E aqui vai a segunda parte da história. Só que nos estados dos Estados Unidos, nesses estados vermelhinhos aqui, beleza? Em que o tratamento foi negado para as pessoas, nesses tratamentos, nesses estados vermelhos e laranjinhas aqui, em que o tratamento foi negado para as pessoas, a taxa de suicídio ou de tentativa de suicídio aumentou 73%. 73%. Então prestem atenção no que eu vou falar para vocês. Todo o discurso que vocês escutam em relação a tratamento hormonal, a cirurgia, a se isso devia estar no SUS, se isso não deveria estar, onde deveria estar, tem uma palavra que define, que é transfobia. É o objetivo direto e deliberado de apagar pessoas, de matar pessoas,
de garantir que essas pessoas não existam na minha sociedade, na sociedade que esse cara tá falando que é dele, porque ele simplesmente não quer. Então, o que a gente está vendo que o Trump está fazendo, o que a gente vê na declaração, e aqui eu vou ser bem grosseiro, de pastor sem vergonha, de político sem vergonha, o caminho que a gente está indo com a bancada da Bíblia no Brasil, que a gente não está vendo, ou a gente está fingindo que isso não está acontecendo, a gente está fingindo que o Brasil não está virando um país extremista religioso, em que esses caras estão determinando quem pode e quem não pode fazer as coisas. Quando a gente vê isso acontecendo, quando a gente vê que as pessoas não podem ter o tratamento para ser quem elas são, e aqui é uma palavra que vocês têm que parar de falar. A gente tem que parar de falar. Uma pessoa trans, ela não quer ser uma mulher. Ela não quer ser um homem. Ela não quer ser não binário. Uma pessoa trans é uma mulher. Uma pessoa trans é um homem. Uma pessoa trans é uma pessoa não binária. Uma pessoa trans é gênero fluido. A gente tem que parar de falar querer. As pessoas não querem ser. As pessoas são o que são. Então, quando a gente fala que a política pública não pode apoiar essas pessoas, a gente está apagando essas pessoas. A gente está passando por um processo de genocídio dessas pessoas, maior do que sempre foi. Negar isso é negar a ciência. A gente volta de novo para negar a ciência. A gente volta de novo para a política pública baseada na ideia de um conjunto de pessoas sem embasamento científico nenhum. A gente volta de novo, na maioria dos casos que a gente está falando, para basear a sociedade que a gente tem num livro publicado há 1500 anos que conta uma história anterior a isso e que pegava as crenças de um lugarzinho desse tamanho do mundo, que era uma bolinha com um pouquinho de gente, e a gente parte do princípio de que essas crenças são a verdade que tem que pautar o mundo de hoje. Então o que a gente está vendo, o que a gente vê nas políticas do Trump, o que a gente tem que lutar no país que a gente vive para não acontecer, é uma política de apagamento de parte da população que a gente vive, que na maioria das vezes não faz mal para ninguém, que na maioria das vezes são pessoas amáveis, adoráveis, deliciosas. Tem uns sem vergonhas ali no meio? Sempre tem, mas a maior parte dos sem vergonha é tudo parecido comigo, tudo bando de homem branco, safado, sem vergonha. Então se é para pegar a exceção para chamar de regra, vamos pegar a exceção nossa também e chamar de regra, tá bom? Então é super importante a gente lembrar que a gente tem base para discutir isso. Que a gente tem base para discutir o defeito, os direitos das pessoas trans. Que a gente tem base científica para isso, tá bom? Era isso que eu tinha para falar sobre esse assunto. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like e se inscreve no canal. Falou, valeu. Toca. Muito obrigada pelas explicações, Emílio. Eu espero que você tenha curtido esse nosso react. Se você gostou, se inscreve no canal, clique em joinha aqui para ajudar esse vídeo a chegar a mais pessoas. E a gente se vê no próximo plantão do Café com Trans. Um beijo, até a próxima. Tchau, tchau.